E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Eu quero fazer um react aqui de um vídeo que são mais mesmo nas palavras ali do pastor César Cavalcante. Eu queria que você acompanhasse comigo aqui, e isso é um problema que para mim é bem sério, muito sério, porque você vê na palavra final ali do pastor que ele entende que essa é a visão dos pós-tribulacionistas, né? Essa aí é a visão dos pós-tribulacionistas, eu respeito. Não, essa não é a visão dos pós-tribulacionistas. Essa é uma visão dele, tá? Porque nós não acreditamos assim, não. Então, vamos acompanhar aqui comigo, eu quero que você veja aqui. Olha aí a parte em que eles estão debatendo e a gente vai comentando. Vamos lá. Se você leva na literalidade, aonde você arrumar uma pausa entre a 60ª semana e a 70ª semana? Porque a Bíblia não fala pausa lá em Daniel. A Bíblia diz assim... Então, quer dizer, ele está na mesma linha agora aqui, né, dos pré-tribulacionistas. Porque os pré-tribulacionistas falam assim, onde é que está escrito lá em Apocalipse 19, arrebatamento? Ali não fala de arrebatamento. Ou seja, por não estar escrito ali e não está nada ali mostrando uma igreja subindo, então ali a igreja não sobe. Ele está usando a mesma tática. Onde é que está escrito aqui pausa? Que eu não estou vendo pausa escrito aqui. Ele queria que estivesse escrito isso. Mas a gente sabe que não é porque não está escrito que não está explícito ali, não é nem implícito, mas explícito ali essa pausa. Mas vamos lá. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e tua santidade. Sobre tua santidade para fazer isso, X, PTO. Aonde você arruma uma pausa? Com que autoridade você fala que as 70 semanas não terminou? Quando fará, porque se terminou, então já está cumprido. Claro, Jesus disse. Claro que já está. Então Jesus errou, quando disse que ia voltar para aquela geração. Mas aonde está escrito que ele vai voltar aí? Não, eu estou dizendo. É só você ler o texto. Pastor César, se há literalidade e a semana já se cumpriu... Assim, o senhor defende a literalidade. O senhor acabou de falar que lê o texto de forma literal. Sim, é assim de que o forma literal. Aonde tem uma pausa? Eu não estou falando de pré e pós. Aonde tem uma pausa? Não, mas o debate aqui não é sobre literalidade, não. Eu estou expondo o meu pensamento. Eu estou expondo dizendo que o anticristo vai cessar o sacrifício, ou seja, ele vai enganar os judeus, isso acho que até o pós-tribulacionismo encontra, porque tem que se cumprir essa profecia. Isso ainda não se cumpre. Quer dizer, na visão dele aqui, ele está acreditando no seguinte, que o cessar o sacrifício ali está dando a entender de que os judeus vão construir um terceiro templo, e aí eles farão cessar esse sacrifício judaico por meio das perseguições. Só que é aí que tá. Nessa passagem específica, nós pelo menos acreditamos, inclusive os primeiros cristãos, que o cessar o sacrifício contínuo tem a ver com a perseguição que será feita para os filhos de Deus. E aí nós que estamos aqui nessa terra, que oferecemos ao Senhor sacrifícios de louvor, isso será cessado. Por quê? Porque você vai ver lá em Apocalipse capítulo 11, as duas testemunhas, elas sendo martirizadas. E aí você vê que se encaixa a questão do cessar o sacrifício. Isso é para todo o povo de Deus? Não, porque tem sempre o remanescente que sobra. Assim como nós cremos que as duas testemunhas, elas não representam também todos os filhos de Deus, tá? É só uma parte dos filhos ali. Judeus e gentios, duas casas de Israel e os que serão martirizados, tá bom? Mas existe uma outra parte, já conhece muito bem sobre isso, que vai estar no deserto. Não se cumpriu, vai se cumprir no futuro. Então é porque para ele as 70 semanas Daniel ainda está rolando. As 70 semanas para o senhor, ela já se cumpriu? Claro, dá aí o texto. Então, olha o que ele falou. Porque para ele, as 70 semanas de Daniel ainda está se rolando. Não está se rolando, está parado. A contagem está estagnada. Ela não está sendo contabilizada ainda. Então essa frase ainda está rolando, né? Não está rolando, ela está pausada. Né? Vai voltar a rolar na última semana. Aqui o texto. O texto diz assim, ó, 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo, sobre a sua santidade, para fazer o quê? Para restaurar, edificar Jerusalém, até ungir do príncipe 7 semanas mais 62, quer dizer, até chegar a Jesus. 69. Então preste atenção. Olha como que ele interpretou o texto, lendo correndo.
Ele leu correndo o texto e interpretou o texto. Eu vou te mostrar exatamente como que ele interpretou. Olha só, deixa eu remover isso daqui, vou adicionar esse daqui. Deixa eu pegar aqui o texto. Vamos lá, depois eu vou vir aqui para Jeremias. Mas agora a gente vai lá em Daniel, no capítulo 9. Ele leu correndo o texto, parece que tá uma maratona. Vamos lá. Ó, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia, para ungir os santos dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe. O que ele interpretou aqui? Né? Que esse restaurar e edificar Jerusalém, né, até ao ungido, está linkado com sobre o teu povo e sobre a sua santa cidade. Porque quando a profecia fala aqui no versículo 24, olha só, presta atenção, 70 semanas estão determinados sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo de santos. Ele entendeu aqui que quando fala de restaurar a cidade, quando foi restaurado Jerusalém, a Jerusalém foi restaurada antes de terminar as 70 semanas, na visão dele. Para ele, a partir do momento em que teve a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, na visão dele, esse restaurar e edificar Jerusalém está incutido dentro das 70 semanas e não no final das 70 semanas. É dentro da. Ou seja, cumpriu 70 semanas e a restauração e edificação de Jerusalém se cumpriu também, né? Lá com Neemias. Essa é a visão dele. Só que nós cremos não que isso se cumpre dentro das 70 semanas. O texto diz que 70 semanas vão determinar sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. E aí, meus amigos, como que a gente então entende que o contexto de restaurar e edificar Jerusalém e todas as demais coisas não estão incutidos dentro da última semana, mas ela se cumpre ao finalizar as 70 semanas? A gente vai ver na continuidade do texto, mas eu preciso voltar aqui para a gente ver o que mais eles vão estar falando, tá? Vamos ver aqui. 7:62, as praças e tal. Depois disso aí, será morto o ungido, ele fará uma aliança, o ungido fará uma aliança com muitos por uma semana. Quem é esse ungido? O Cristo. Cristo. Cristo Certo. é o Cristo, a palavra aqui é Legal. Mashiach. Entendi. A palavra aqui é Sim. Mashiach. O Mashiach fará uma aliança com. Pensa na última semana. Sim. Ele fará uma aliança com muitos por uma semana, mas na metade da semana ele será cortado. Quanto tempo durou o ministério de Jesus? 3 anos. Não. Terreno. 3 anos e meio. Sim. 3 anos e meio não é metade de uma semana? Na metade da semana ele será cortado, Sim. morto. E vai fazer cessar o sacrifício. Quem faz cessar o sacrifício aí é Cristo, é só ler o texto. Ele vai ser morto, e porque ele é morto, o sacrifício é cortado. É por isso que lá em Hebreus, a Bíblia fala que não é mais por causa de sangue, de touro, de bode, de animal nenhum. Jesus, na cruz, tornou obsoleto todos os sacrifícios. Aí ele fará aliança com muitos por uma semana, que é 7 anos. Na metade da semana ele vai ser morto, fazendo cessar o sacrifício, e 3 anos e meio depois acaba a profecia Entendi. das 70 semanas, quando no capítulo 10 do livro Então, dos as 70 Atos semanas... se converte o primeiro Sim. pagão. Então, para o pós-tribulacionismo, as 70 semanas já se cumpriu. Para o pré-tribulacionismo, falta ainda o... Então você está vendo que ele está colocando aqui, né, que a última semana, Jesus faz uma aliança de uma semana. Primeiro que eu perguntaria para ele, onde é que está escrito na Bíblia Jesus falando que eis que faço uma aliança convosco de 7 anos. Não está escrito isso na Bíblia. Tá? Então a gente não vê isso ali. Muito bem. Primeira coisa,
se ele faz uma aliança de 7 anos, então essa aliança acabou. Acabou essa aliança. E aí, se acabou essa aliança, qual é a aliança que existe hoje entre nós e o Senhor? Porque ele atrelou essa aliança ao fim dos sacrifícios. Ou seja, agora os sacrifícios são espirituais. Então, se esses sacrifícios são espirituais e ele provém de uma aliança, então esses sacrifícios espirituais acabaram. Os espirituais. Porque tem que acabar junto com a aliança. Então a aliança acaba e os sacrifícios continuam. Porque eu quero entender qual é a aliança que ele fez, com quem que ele fez essa aliança, onde é que está escrito ele fazer essa aliança. Vai me remeter lá à Páscoa? Essa é a pergunta que o pastor tinha que ter feito para o César. Vai trazer para a Páscoa? Se traz para a Páscoa, ele está fazendo uma aliança no final do ministério dele, e não no início. Se é no início, onde é que está escrita ali a aliança? Tá? Porque Jesus foi ungido ali no início da semana, quando ele começa o ministério dele. Não disse que ele tá, aí ele fez essa... Eu não sei qual é a resposta dele, por isso que eu estou questionando aqui aos autos, tá? Começa a semana, ele faz essa aliança no começo da semana, não é? E aí, na metade da semana, tem o fim do ministério dele, tem o fim do ministério, e aí ele faz o sacrifício. Mas, o que tem essa aliança então a ver? Essa aliança se encaixa onde? Por que da aliança? As coisas não funcionariam sem essa aliança? Ou essa aliança tem a ver com o sacrifício? Porque se tem a ver com o sacrifício, de terminar o sacrifício, então já pode voltar a fazer sacrifício de novo, porque a aliança acabou. Queria entender qual o propósito dessa aliança se ela não interfere em nada. Qual o propósito dessa aliança? Por que Jesus fez essa aliança? Onde está escrita essa aliança? Qual apóstolo citou essa aliança? Nem Jesus citou essa aliança. Então, qual o propósito de se fazer essa aliança? É para se cumprir profecia? Então, cadê o texto? Aí eu pergunto para ele, quem deu autoridade para você vincular uma suposta aliança sem texto no Novo Testamento? A única aliança que eu vejo Jesus fazendo é lá na Páscoa. Mas essa aliança não acaba, essa aliança perdura até o dia de hoje. Eu queria saber qual aliança que Jesus fez de 7 anos. Qual o propósito de 7 anos? É para o povo judeu. Mas a única aliança que eu vejo que é para o povo judeu, que está lá em Jeremias, ela é eterna. É um pacto eterno. E esse pacto eterno, esse pacto eterno, esse sim é o que faz a troca das alianças. E aí, nessa troca das alianças, se substitui um sacrifício de animais por um sacrifício espiritual. Mas esse pacto não é de 7 anos, é um pacto eterno. Aí ele está dizendo que um pacto temporário é o eterno? Muito estranho isso, gente. Tá faltando fazer perguntas certas para ele ali. O pastor simplesmente se recolheu e disse, não, você pensa assim, eu penso assim. E não fez as perguntas certas. Eu quero entender isso daí. É só mostrar se tem pausa ou não no texto. É por isso que nós estamos aqui. Eu nunca vou concordar com o pastor César. Mostra a e pausa. jamais Não, só mostra o texto. ele vai concordar comigo. Ele dá o Mostra cumprimento. Quer dizer, ele levantou a bandeira branca, não fez as perguntas que tem que ser feitas, né? E aí o César Cavalcante, como diz aí na gíria dos debates, né? Engoliu o cara. Ainda falou, me mostra a pausa aí, me mostra a pausa aí. Onde no texto tem uma pausa? Ele dá o cumprimento histórico com a destruição do general Tito no ano 70. Não é isso que ele está falando. Ele não falou que está na destruição do general Tito. Ele falou que se cumpre tudo lá em Atos capítulo 10, que na cabeça dele tem 3 anos e meio ali. Né? Não sei de onde tirou essa numeração. 3 anos e meio certinho na cabeça dele ali.
E se fosse uma prova bíblica, de que tinha que estar escrito isso ali. E nenhum apóstolo cita isso. Ali ele fala que se cumpre em Atos 10 e não em 70. Quem diz que se cumpre em 70 são os preteristas. Tenta depois. E eu respeito. Não dei, não. Não dei, não. Não é verdade. Bom, e aí o que acontece? Eu vou colocar aqui o texto de Daniel, capítulo 9. Eu vou mostrar para ele, né? Não sei nem se ele vai ver esse vídeo, né? Mas para os irmãos que acompanham, vou mostrar onde está essa pausa. Vamos ver aqui, olha só. Olha onde está essa pausa. Então aqui está o propósito das 70 semanas. Que ele diz que se cumpre dentro das 70 e não depois dos 70 semanas de anos. Diz assim, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a ungido o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Ou seja, tudo isso aqui vai acontecer até 483 anos ou até 69 semanas. Tá bom? Então, as circunvalações se reedificarão, né, em tempos angustiosos, as praças também serão reedificadas e tal. Aí depois das 62 semanas, ou seja, depois de completar 69 semanas, será morto o ungido. E não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade. Então, aqui nós temos dois príncipes. Esse aqui que é chamado de ungido príncipe, e esse aqui que o povo dele destrói a cidade. E isso ele está falando que ocorre depois das 62 semanas. Ele não fala que depois que completa as 70 semanas. Depois das 72. Aqui está a pausa. O versículo 26 é a pausa. O que acontece depois das 62 semanas, que completa a semana 69? É morto o ungido, ele já não estará mais. E o povo de um príncipe que há de vir, os povos árabes, né, destruirão a cidade, o santuário nos 70. Mas o fim desse camarada aqui será como num dilúvio. E até o fim haverá guerras, desolações não determinadas. E ele, qual é o contexto do ele aqui? É o príncipe de cima ou de baixo? Porque veja bem, aqui está dizendo que depois das 72 semanas, o ungido será morto e o príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E aí vai dizer o fim desse cara, de como que ele vai morrer, esse camarada aqui, né, que destruiu a cidade e o santuário. Então a cidade e o santuário é destruído depois das 72 semanas. Aqui está a pausa, o verso 26 está a pausa. O que o César está querendo fazer? Pegar o versículo 27 e jogar depois do 25. Como que se primeiro tivesse uma aliança e depois tivesse a destruição. Entende? Não dá. Depois do 25 não, está querendo pegar esse verso 27 aqui e colocar aqui, ó. Antes e o povo do príncipe que há de vir. Antes. Está querendo pegar esse pedacinho aqui e jogar para o final. Não pode. Com que autoridade César está fazendo isso? Respeita o texto. Respeita o texto. Ó, ele fará firme aliança com muitos. Com muitos ali, não sou com todos, com muitos. Por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que esteja determinada se derramará sobre ele. Ele quem? O cara que fez a aliança? Sobre ele quem? Quem é? Quem? Sobre ele quem? Ah, o assolador. O assolador. Vai vir, tudo bem, será sobre o assolador. Mas esse camarada aqui, ó, ele é citado desde aqui, ó, o povo de um príncipe que há de vir. Porque é ele quem destrói a cidade. É esse príncipe aqui que destrói o santuário. E aí você vai dizer para mim, não, mas essa aliança aqui é a aliança que Deus fez com o povo. Irmãos, a gente vê a metade da semana, toda ela lá em Apocalipse. 3 anos e meio, que são 3 dias e meio, 42 meses, 1260 dias, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Vai desassociar? Com que autoridade, pastor César, você está desassociando
a última semana, a metade da última semana, Daniel, dessa metade da semana aqui? Com que autoridade? Aí, se a gente for para os pais da igreja, vai melhorar. Eu não vou ler aqui os textos, vou deixar aqui a referência. Hipólito de Roma, ele vai comentar no seu livro, sobre o livro de Daniel, no livro 4, no capítulo 50 e verso 2, falando que essa última semana será ali no período em que o anticristo estiver já atuando. Tanto é que ele fala aqui, ó, e eles dará a abominação da desolação 1.290 dias. Bem-aventurado aquele que persevera em Cristo, chega até 1.335 dias. Aí ele vai falar aqui, olha só. E assim como também falou a Daniel, e ele estabelecerá uma aliança com muitos por uma semana. E será que na metade da semana ele tirará meu sacrifício e a oferta de bebida, para que a semana possa ser mostrada como dividida em dois, depois que as duas testemunhas estiverem pregadas por 3 anos e meio. O anticristo travará guerra contra os santos. Esse texto que eu queria ler, na verdade. Então, tá aqui. Irineu de Leão contra as heresias, quinto livro, capítulo 25, verso 4. Ele vai dizer, durante o tempo de meia semana, serão abolidos o sacrifício e a oblação. E no templo haverá abominação e desolação até a consumação do tempo. A consumação será dada acima da desolação. A metade da semana equivale a 3 anos e 6 meses. O contexto é ali anticristo. Cirilo de Jerusalém também fala a mesma coisa, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. O anticristo reinará apenas por 3 anos e meio. Não falamos de livros apócrifos, mas de Daniel, pois ele diz, e eles serão entregues na sua mão por um tempo e terminidade de um tempo. Um tempo é o ano em que sua vida aumentará por um tempo, e os tempos são 2 anos restantes de iniquidade, perfazendo a soma dos 3 anos, e a metade do tempo são 6 meses. E novamente, em outro lugar, Daniel diz a mesma coisa e jurou por aquele que vive para sempre que isso acontecerá por um tempo, tempos e metade de um tempo. Então, você vê que eles também entendiam isso. Agora, para finalizar, a gente vai enxergar o seguinte. Ele está lendo aqui o livro de Jeremias. Ele quer a explicação do livro de Jeremias. Ele quer a explicação do livro de Jeremias. É isso que ele quer. O que está lá escrito em Jeremias? O que está lá em Jeremias? Porque ele está lendo o livro de Jeremias e ele quer a explicação desse livro. Veja comigo. Olha aqui, ó. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Veja bem, que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Agora você faz o seguinte, você vai lá em Jeremias no capítulo 25, e você vai ler aqui, ó, versículo 12. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e desta nação, diz o Senhor, como também da terra dos caldeus, farei delas ruínas perpétuas. Farei que se cumpram sobre aquela terra todas as minhas ameaças que proferi contra ela, tudo quanto está escrito neste livro, que profetizou Jeremias contra todas as nações. Porque também eles serão escravos de muitas nações e de grandes reis. Assim lhes distribuirei segundo seus feitos e segundo as suas obras das suas mãos. Porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel, toma a minha mão este cálice do vinho do meu furor e darás de beber delas todas as nações a quais eu te enviar. Aí, olha só, ele vai falar aqui sobre quem vai lançar o juízo. Ele vai lançar o juízo contra o Egito, tá aqui, ó, contra o Egito, contra os da terra de Uz, filisteus, Asquelon, Gaza, Ecrom, Asdod, Edom, Moabe, os filhos de Amon, Tiro, Sidom, e os reis da terra além do mar, Dedã, Temã, Buz, todos os reis da Arábia. Olha quando completar os 70 anos, ele vai fazer isso. Todos os reis de Zinri, Elão, mas o que aqui, ó? Legal. Versículo 27.
Pois lhe dirás, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, bebei e bebedai-vos, e vomitai, caí, e não torneis a levantar-vos, por causa da espada que estou enviando para o vosso meio. Se recusarem receber o cálice da tua mão para beber, então lhes dirás, assim diz o Senhor dos exércitos, tereis de bebê-lo, pois eis que na cidade que se chama pelo meu nome começo a castigar, e ficareis vós de tudo impunes. Não ficareis impunes, porque eu chamo a espada sobre os moradores da terra, diz o Senhor dos exércitos. Tu, pois, profetizarás todas essas terras, e lhes dirás, o Senhor lá do alto rugirá da sua santa morada, fará ouvir a sua voz, rugirá fortemente contra a sua malhada com brados, contra todos os moradores da terra, como o eia e os que pisam as uvas. Chegará o estrondo até as extremidades da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações, entrará em juízo contra toda a carne, os perversos entregará a espada, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, eis que o mal passa de nação para nação, e grande tormenta se levanta dos confins da terra. Os que o Senhor entregar à morte naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados. Serão como esterco sobre a face da terra. Ezequiel capítulo 38 e 39. Aqueles corpos que ficam estirados ali na terra e não são enterrados, né? Somente depois de 7 meses é que passam a ser enterrados. Aqui fala de pisar as uvas. Aqui fala de juízo contra todas as nações da terra, até as extremidades da terra. Isso nunca aconteceu na história. Então tá ali Daniel, lendo Jeremias, e ele tá vendo o povo de Israel saindo do cativeiro, e no contexto tá dizendo que quando completar os 70 anos, o Senhor vai fazer juízo contra todas essas nações que se levantaram contra Israel. Só que isso nunca aconteceu na história. Todas as nações da terra entrando em juízo. Então, se o texto de Daniel capítulo 9 é um texto paulatino, aonde desde a saída da ordem vem cumprindo, e tem todo o cumprimento completo lá em Cornélio, onde é que está essa profecia de Jeremias ali que eu não estou enxergando, que eu não estou vendo? Por isso que o texto de Daniel, quando vai falar da restauração de Jerusalém, que vai acabar ali a sua desolação, ela tem que acontecer num ato em que Deus extermina as nações inimigas, e aí ela fica em paz. E aí, a última semana de Daniel, a gente vê, principalmente a metade, toda ela em Apocalipse. Por isso que os pais da igreja atrelaram esse momento ao do anticristo, né, da última semana de Daniel. Entendeu? Então, essas questões ele teria que responder, né? Mas, se não faz a pergunta certa, você também não tem a resposta certa. Deixe seu comentário aí, acrescente aí o que você quiser acrescentar. E lembre-se, né? Não adianta vir com frase pronta, já se cumpriu. Tem que responder a esses questionamentos que foram colocados aqui. Amém? Fique aí com essa palavra em nome de Jesus.